Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. E o tema deste vídeo é: a sã doutrina não é para evangélicos. Vamos continuar ao nosso estudo, a nossa leitura, a nossa explicação, ao nosso entendimento do porquê que a sã doutrina, a graça de Deus, não é para o evangélico. Era para ser para eles, mas na verdade é eles que rejeitam a sã doutrina. É eles que rejeitam a graça de Deus. É eles que rejeitam o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho para os não judeus, ou seja, o povo gentil. E o povo gentil, pela fé, tornou-se filhos de Deus, não ovelhas. Pois os gentios é uma promessa que Deus fez a Abraão 430 anos, mais ou menos, antes da lei de Moisés. Então, todos aqueles que não vivem pelas práticas de obras da lei, mas que vivem pela fé, que confessam o sacrifício de Jesus na cruz, que confessam que ao terceiro dia ele ressuscitou, que confessam que os nossos pecados já foram perdoados, estes são descendência de Abraão. Estes são filhos da promessa. Então, algo que a religião gosta muito, não são todas, mas a sua maioria, é o tal de subir monte. Subir monte à noite, de madrugada, e com isto casamentos já foram desfeitos, adultério e muito engano, muita loucura isso. Quando você tem a revelação da graça de Deus, que você entende a sã doutrina, você começa a ver essas coisas como coisas carnais, coisas loucas que os insanos fazem. Subir monte. E o porquê não se deve fazer isso e o porquê isto era coisa da lei. Porque eles querem ser como Moisés. Eles acham que subindo. Tem alguns que dizem que no alto do monte onde sobem, diz que consegue ver sarça ardente. Mas na verdade eles veem sim, veem. Mas por que vem? Existe? Não, acho que não. Isso daí é o mesmo que é o mesmo na igreja, nas chamadas igrejas pentecostais, naquelas que dizem que fazem libertação, e são os dias específicos para a manifestação de seres infernais, seres de outro mundo. Na verdade, o que é isto? Isso é engano, isso é o espírito de engano, espírito de mentira, que o próprio Deus coloca nesses lugares. Mas por quê? Aparenta ser uma sandice da minha parte, uma loucura, mas não é, é a verdade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12 fala sobre isso. Em Romanos, capítulo 1, versículo do 18 em diante, fala sobre isso. Em 1 Reis 22, profeta Micaías fala sobre isso. E o espírito que atormentava Saul, que vinha da parte de Deus, fala sobre isso. E Deus, ele é soberano. Não há um ser que possa enganar, não há um ser que possa bater de frente. Não existe anjos caídos, não existe essa conversa da religião. É Deus que faz tudo. No ano 70, pela espada do general Tito e pelo exército romano, destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Tito chegou a falar, quando acabou a guerra, que ele só conseguiu vencer os judeus porque o Deus dos judeus foi com ele. Você está entendendo? Que é Deus que faz tudo. Essas coisas de feitiçaria, essas coisas que vê nas igrejas, essas pessoas com mão para trás, isso é tudo ilusão. Porque eles não querem acreditar na verdade. Eles querem acreditar em fantasias, em fábulas.
E por isto é que existe o espírito de engano. Tá? Então é a mesma coisa de subir o monte e dizer, eu subi no monte e lá tinha uma sarça ardente. Vê mesmo, vê isso, vê cobra, vê jacaré, vê leão, vê elefante, vê tudo. Parece, porque as pessoas não querem a verdade, as pessoas querem ilusão, querem cerimônias, festas. Então, sobre subir monte, diz assim, no livro histórico de Jesus de Nazaré, escrita por João, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 19 ao 20. O que disse a mulher? A mulher então lhe disse, agora sei que o Senhor é um profeta. Versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. João, e isto foi a mulher falando para Jesus de Nazaré, que querendo dizer que os pais delas, os antigos ali, adoravam nos montes, subiam, como Moisés no Monte Moriá e outros, assim o adoravam a Deus, e assim adoravam um Deus que eles não conheciam. Por isso que Jesus falou, vocês adoram algo que vocês não conhecem. Vamos continuar, João mesmo capítulo 4, vamos ler agora do versículo 21 ao 24. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, olha, isso aqui Jesus de Nazaré disse àquela mulher, lá pelo ano 30, 32 DC, depois de Cristo. Não foi semana passada, não foi ontem, não foi hoje. Isso foi dito na primeira era cristã, ou seja, antes dele ser crucificado. Jesus disse, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. 22. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, olha, a hora chegou no ano 30, entre o 30 e 32. Lá já havia chegado esta hora. E em pleno século XXI, a religião diz aos seus fiéis, a religião, essas que buscam em monte, dizem que Deus não habita dentro das pessoas, que Deus está no monte. Veja veja a loucura, veja o retardo do raciocínio dessas pessoas. Se está escrito que Jesus de Nazaré disse naqueles dias, na primeira era cristã, no ano 30 ao 32, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora me fala, Deus pode se agradar de uma pessoa que levanta domingo, toma um banho, pega sua esposa, seus filhinhos, acorda os bichinhos, em vez de deixar dormindo para estar numa sinagoga, num templo, 7, 8, 9 horas da manhã, em pleno domingo, dia de descansar. Deus se agrada de uma... Fala a verdade. Porque se ele disse que naquela época já tinha chegado o tempo de adorar Deus em espírito e em verdade, como não será hoje, em pleno século XXI? Porque Deus ele é espírito. E é necessário que aqueles que creem, aqueles que vivem da fé, saibam que Ele está, que Deus está no teu espírito 24 horas por dia. Se você estiver tomando banho, Ele está com você. Se você estiver nadando, Ele está com você. Se você estiver correndo, Ele está com você. Se você estiver cantando, Ele está com você. Para que fazer vigília se Ele te abençoa enquanto você dorme? Para que você subir monte e sacrificar, arriscado uma cobra te picar na canela, um tatu te derrubar, uma onça te arranhar todo, para você fazer, adorar o quê? O que você vai buscar lá? Ele está com você no pé do morro, ele está dentro do seu espírito. Quando você começa a louvar e subir o monte, pronto,
você está sozinho. Porque ele já não está mais, porque você está mostrando a ele, você está demonstrando para você que você é uma pessoa que vive por obras. Você não é uma pessoa que vive por fé. Porque se você vivesse por fé, se você fosse um descendente de Abraão, as pessoas te convidariam, sexta-feira vamos subir o monte tal, monte do Juquitiba, vamos subir lá, aquele lá, vamos ver a sarça ardente. Você sendo espiritual, você sendo um descendente, uma descendente de Abraão, você falaria para essa pessoa, o meu Deus é vivo e ele vive no meu espírito. Pronto. Olha, Deus abrindo o sorrisão, a festa dos anjos no céu. Metaforicamente falando. É isto. E você fica em paz. Gente, amado, o reino de Deus, ele está dentro de você, ele está dentro de mim. O reino de Deus não é mansão, o reino de Deus não é casa na praia, o reino de Deus não é riqueza, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, e o reino de Deus é amor no Espírito Santo. Isto é o reino de Deus. E para você viver este reino, não há necessidade de se subir monte, não há necessidade. Isso é loucura. Então Jesus disse que o que agrada a Deus é aqueles que adoram espírito e verdade. Porque Deus não habita nas chamadas igrejas. Você tem ele, dormiu de sábado para domingo, ele dormiu, você dormiu e ele cuidou de você, ele te abençoou, ele fez você ter uma noite maravilhosa. Aí você levanta de manhã cedo, toma banho, escova, voa à casa de Deus buscá-lo. Pronto, acabou. Você estragou o domingo seu e estragou o domingo de Deus. Porque Deus não habita nas chamadas igrejas. Deus não habita em templos, em locais feitos por mãos humanas. Deus não habita nesses lugares. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Vamos ler versículo 24 e 25. O que diz? No 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Vou ler novamente. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 25. E nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Tudo que você dá na chamada igreja. Então, amados, é isso. Deus, quando você fala domingo, vamos à casa de Deus, vamos à casa do Senhor, pronto, você estragou o seu domingo e estragou o domingo de Deus. Porque você passou de descendente de Abraão para atitudes de judeus, atitudes de fariseus, atitudes do velho mandamento. Você passou às atitudes daqueles que praticavam e praticam obras da lei de Moisés. Você acabou de confessar que você vive antes da cruz. Para pessoas que fazem essas coisas, Jesus não morreu, ou pode até morrer, mas não ressuscitou. Porque a partir do momento que você come um pão e um suco, você está anunciando a morte dele. Só que ele já ressuscitou. Então tudo que você dá na chamada igreja não é para Deus, e sim para o homem. Você está agradando o homem com os seus dízimos, que nunca foi dinheiro, com suas ofertas, com o seu levantar cedo, com os seus jejuns. Você está agradando somente a homens, não agradando a Deus. Amados, abram seus olhos. Cuidado com os cães gulosos. Vigiem, eles só querem a sua lã. Para Deus, os que praticam a lei está morto espiritualmente. Bota isso na sua cabeça. Para Deus, aqueles que praticam as obras da lei, espiritualmente está morto, mas vivos para os pecados, ou vivo para o pecado.
Mas os que vivem pela fé estão mortos para os pecados, ou para o pecado, e vivos para Deus. Porque para Deus, que é espírito, o pecado é a transgressão da lei, como está escrito. Você entende? Então, se você pratica obras da lei, Jesus veio para tirar os pecados do mundo, ou de muitos. O que era o pecado? É a transgressão da lei. Então Jesus aboliu a lei em forma de ordenança, em forma de preceitos e cerimônias. Aí a pessoa vai e pratica. Então você fez o quê? Você anulou o sacrifício da cruz. Você anula, quando você pratica a obra da lei, você anula o sacrifício de Cristo na cruz. Está entendendo? Como está escrito, ó, 1 João, olha o que é o pecado espiritual. 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João 3, 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, pratica obras da lei, você está em pecado. Vive por fé na sã doutrina, você morreu para o pecado e vivo está para Deus, que é espírito. Tá vendo que é uma conta, um raciocínio lógico, fácil? Facinho. Não pratique obras da lei. Não pratique. Viva por fé. Você está vivo espiritualmente. Pratica-se o que a religião faz. Pratica obras da lei. Para Deus, espiritualmente estão mortos. E o que está vivo nesses locais, nessas pessoas? O pecado, que é a lei de Moisés. A sã doutrina é para os descendentes de Abraão. A graça de Deus é para os filhos da promessa, pois o justo viverá por fé, e não por obras como os da circuncisão, obras da lei. Beleza? Se gostou desse vídeo, então dê um like, inscreva-se, compartilhe. Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir.